melhor sobre esse cenário, o cenário dessa nova taxa aplicada pelos Estados Unidos e também falar sobre os impactos para o brasileiro, nós vamos chamar agora a gerente de comércio e de integração internacional da Confederação Nacional da Indústria, a Constanza Negri. Muito obrigada, Constanza, por participar com a gente aqui do Agora Metrópole. Seja bem-vinda. E para começar, eu já quero saber como que a CNI está encarando esse cenário da aplicação da tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros e considerando também essa possibilidade de uma tarifa ainda adicional de 12,5%, caso ela seja aplicada de maneira cumulativa. Boa tarde, Camila. Prazer estar aqui com vocês no Metrópolis. De fato, como você trouxe aqui os principais elementos, estamos diante de um momento de muita preocupação para a indústria brasileira, uma pressão considerável diante dessas mudanças e desse cenário de imprevisibilidade que na verdade já vem há mais de um ano em relação às mudanças da política comercial norte-americana, que dizem respeito ao mundo, mas que afetam desproporcionalmente o Brasil pela histórico, pela importância e relevância das nossas exportações e da nossa relação com os Estados Unidos, sobretudo da indústria brasileira. Então, por um lado, nós tivemos um anúncio dessa tarifa adicional, nós estamos referindo que serão 25% a mais que terão que ser pagos pelas exportações brasileiras para uma série de produtos, em torno de um quarto das exportações brasileiras serão impactadas, estamos falando de 11 bilhões de dólares. Houve uma exclusão de uma série de produtos específicos dentro dessa medida, dessa alíquota de 25, que significa, sem dúvidas, um alívio para esses setores, mas estamos, ao mesmo tempo, diante de um cenário de possibilidade de que essa alíquota de 25% venha a ser majorada nos próximos dias, se adicionando uma tarifa adicional no âmbito da outra investigação de 12,5%. Então, a gente estaria falando de um universo de um aumento tarifário adicional de até 37,5% para alguns produtos brasileiros que são exportados aos Estados Unidos. É claro que, em alguns casos, isso se torna uma tarifa proibitiva, com repercussões na economia brasileira e na indústria de uma escala de muita preocupação para nós. Como você mencionou, essa investigação segunda, que deve vir a acontecer, ainda precisamos aguardar decisões finais. Nossa análise indica que ela sim deve vir a se adicionar ao 25%, mas será preciso aguardar a publicação da medida. Então, estamos num momento de muita preocupação para a indústria, alívio para aqueles setores que conseguiram exclusão no 25, mas ainda não temos visibilidade se eles também conseguirão ser excluídos em relação a essa outra investigação. Constanza, e aproveitando que você citou essa questão do impacto para a indústria brasileira, alguns cálculos têm chegado estimado, por exemplo, 11 bilhões de dólares. Mas na prática, eu queria entender como que isso impacta o brasileiro, além de quem trabalha na indústria, a própria indústria brasileira, mas os consumidores brasileiros, de que forma eles podem ser impactados por esse cenário geral? Olha, Camila, se nós pensarmos que os Estados Unidos são o principal destino das exportações da indústria brasileira, que o que nós exportamos para os Estados Unidos gera efeito multiplicador na economia brasileira como com nenhum outro país. Mais empregos são gerados quando as empresas brasileiras exportam para os Estados Unidos. Maior retorno na economia brasileira. É claro que diante de um cenário de queda de exportações, de medidas restritivas, os impactos se farão presentes, como já têm se feito presentes ao longo desse primeiro ciclo, segundo ciclo de aumento de tarifa. Nós já tivemos queda nas exportações para os Estados Unidos, no caso da indústria, mais de um 4% no ano passado, e esse primeiro semestre nós já constatamos que dos 27 estados do Brasil,
20 já apresentaram queda nas suas exportações para os Estados Unidos. Isso não tem como não repercutir na indústria, nos empregos, no investimento e no ambiente de negócio da economia brasileira. E em relação aos itens isentos, porque alguns, pelo menos 429 itens foram isentos, quero saber se vocês consideram se que é possível ampliar o número de produtos excluídos antes do dia 22 de julho, que é quando a tarifa deve começar a valer. As exclusões, infelizmente, nós entendemos que houve, sim, um aumento das exclusões, das isenções, como você mencionou, mas que ele já foi concluído com a publicação da decisão final. Então, o que deve acontecer agora, do dia 22, para a medida entrar em vigor, é a publicação nos diários oficiais dos Estados Unidos e o trabalho, vamos dizer assim, operacional da própria alfândega americana para que eles, dos Estados Unidos, para que eles possam iniciar a cobrança. Mas nós não vislumbramos em relação a isso nenhuma possibilidade de inclusão de novas isenções. E até isso foi um dos pontos que a própria CNI levou na sua contribuição para o governo norte-americano de que fosse criado algum sistema mais flexível para que pudessem ser consideradas de maneira mais célere a inclusão de novas isenções. Mas, por enquanto, são aquelas que foram publicadas, muito importante, sobretudo os setores como ferro-guça, couro e outros produtos que conseguiram essas isenções, mas ainda temos parte importante da indústria que terá que arcar e enfrentar com essas tarifas adicionais e até, em alguns casos, talvez se vê impedidas de continuar exportando. Constanza, e só para fechar, porque a gente trouxe aqui no Metrópolis, na coluna da Milena Teixeira, que a CNI atuou aí nesses bastidores para tentar reverter essa possibilidade de uma tarifa adicional, essa tarifa de 25%. A CNI enviou cartas para o governo americano, para o governo norte-americano. Então eu quero saber se agora, como que a CNI vai seguir a partir de agora? Vocês vão tentar ainda esse diálogo com parceiros lá nos Estados Unidos, com o próprio governo norte-americano? Como que fica daqui para frente? De fato, Camila, a CNI, a indústria brasileira, não tem poupado esforço desde o início desse processo de aumento de tarifas, trabalhando em múltiplas frentes junto ao governo brasileiro aqui, com insumos, contribuições e análises dos impactos, mas também trabalhando junto às nossas contrapartes nos Estados Unidos e ao próprio governo americano, levando esses insumos. E uma das questões que a gente entende é que, de alguma maneira, ficou muito evidente, sobretudo no último tramo da investigação, que há uma grande preocupação do lado do setor privado norte-americano em relação a essas tarifas. Maior parte expressiva que participou deu um posicionamento contrário ao aumento de tarifas, e isso é uma mudança em relação, talvez, ao início do processo. Porém, nós entendemos que o trabalho continua, não para, embora se trate de uma decisão longe do desejado e do ideal para as relações que tanto têm funcionado de maneira ganha-ganha ao longo dos últimos anos, mas nós entendemos que a estratégia agora se trata de continuar intensificando o diálogo com as nossas contrapartes e de avaliando outras medidas possíveis com muita parcimônia e cautela diante da complexidade do sistema, enquanto a gente continua trabalhando para a diversificação de parcerias e outras agendas que possam mitigar os impactos que já se apresentam no curto prazo para esses setores. Constanza, muito obrigada por vir aqui conversar aqui com o Agora Metrópolis, trazer esses esclarecimentos para a gente. Nós vamos seguir acompanhando esse cenário e contamos com vocês também para vir aqui explicar um pouco mais sobre o que está acontecendo. Muito obrigada. Contem conosco. Muito obrigada a você, Camila. Boa tarde.